Bom dia a todos. Acho que agora podemos começar a diminuir a quantidade de entrantes. Eu acho que já está mais estável. Meu nome é Marcelo Silva, sou diretor de serviços da Unitec. Gostaria primeiramente de agradecer a participação de todos nesse webinar, informar que ele estará sendo gravado. Este webinar tem por objetivo compartilhar com vocês a nossa experiência na implantação de ambientes de teletrabalho. Inicialmente, teremos Roberto Miller, especialista em VMware, que irá apresentar o contexto da solução, que vamos aqui discutir. Em seguida, teremos Adriana Martins, implementadora especialista de Horizon Workspace ONE. Irá trazer também os desafios mais relevantes a serem considerados na implantação de uma solução de teletrabalho. E, por último, não menos importante, o Felipe Ribeiro, nosso arquiteto de soluções, irá fazer uma breve demonstração da solução, de forma mais prática. Em seguida, as apresentações do webinar, todas as dúvidas e perguntas que foram postadas no botão Question and Answer serão respondidas pelos nossos especialistas. E, por fim, faremos um sorteio de uma cafeteira Nespresso. Espero que aproveitem. E, Roberto, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Meu nome é Roberto Miller. Sou especialista de produtos VMware aqui na Unitec. E hoje vamos falar, para começar aqui, todos estão vendo aqui, se alguém não estiver vendo aqui a logo Unitec, por favor, clique aí no Raise Hands, para que todos consigam enxergar o slide, tá? Hoje vamos falar sobre VMware Horizon e como essa tecnologia nos habilita a fazer a entrega segura de desktops virtuais, né? Aplicações em quaisquer dispositivos, sejam eles iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook e outros devices que podem ter conectividade com a internet. Esses dispositivos podem ser de propriedade da empresa ou não. O resultado dessa entrega é propiciar que os funcionários da sua empresa consigam trabalhar de qualquer lugar que tenha conectividade com a internet, com o dispositivo que ele estiver mais confortável em utilizar naquele momento. A Adriana, nossa implementadora, vai falar um pouco dos desafios de como implementar essa solução Horizon para que possamos fazer entrega de aplicações, entrega de desktops e um gerenciamento efetivo dessa solução. Que todos tenham um excelente proveito desse webinar e aproveitem para tirar suas dúvidas de como se preparar para fazer uma implementação de Horizon com sucesso. Adriana, a palavra agora é sua. Obrigado a todos. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos. Conforme o meu colega comentou, meu nome é Adriana, eu faço parte da equipe de implementação da Unitec, faço parte dessa equipe já há 6 anos, entrando aí no 7º ano. Trabalho fazendo a implementação e a integração de várias soluções que estão dentro do portfólio da empresa. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais a essa parte de virtualização com produtos VMware e com a parte de virtualização de desktops e aplicações usando o produto VMware Horizon. A gente vai estar aqui falando da nossa experiência, que a gente tem visto aí nos últimos anos que a gente tem implementado essa solução e quais são os principais desafios que a gente encontra quando a gente está dentro do cliente
e como que a gente pode estar ajudando esses clientes a implementar a solução da melhor forma possível. Eu optei, existem várias vertentes quando a gente fala de virtualização de desktop e aplicações. Eu poderia falar de vários assuntos aqui. A gente poderia tratar da infraestrutura necessária para esses desktops, como implementar alta disponibilidade para essa solução, mas eu optei por falar dos casos de uso. Quando a gente faz um planejamento de uma solução dessa, quando você pretende entregar esse tipo de solução para os seus usuários, basicamente, o item mais importante durante toda a fase de implementação é o planejamento e o design dessa solução dentro do cliente. E esse planejamento, esse design, ele estaria ali dividido em duas partes, né? Que seria a parte realmente ali de infraestrutura, que a gente já está mais familiarizado, né? Fazer os levantamentos de pré-requisito, de tudo aquilo que eu vou precisar para estar entregando essa solução da melhor forma possível. E, em paralelo, a gente começa a fazer o planejamento e o design dos casos de uso. Eu optei por falar sobre os casos de uso, porque eu acho que é o ponto mais relevante dentro desse aspecto dessa solução, e é onde eu vejo que ocorrem os maiores desafios, as maiores dificuldades, as maiores dúvidas que os clientes têm. Então, a gente vai estar falando aqui, dando a nossa visão, a nossa experiência, em cima desse ponto que são os casos de uso, né? Quando a gente fala de uma solução de desktop virtualizado e de virtualização de aplicações, existe um componente que é essencial nesse planejamento, e esse componente é o usuário. Diferente dos projetos tradicionais, que nós estamos acostumados, onde a gente entrega basicamente infraestrutura para o cliente, seja de servidores, seja para aplicações, para bancos de dados, componentes de rede, onde quem opera, quem está lidando ali com essas soluções, são as pessoas ali responsáveis pelo gerenciamento de rede, gerenciamento de sistema operacional, administradores de bancos de dados. No caso da solução VMware Horizon, a gente está entregando um produto que vai chegar para o usuário final. Então, é essencial que o foco seja totalmente voltado para o usuário, tentando levar para esse usuário a melhor experiência possível. E para que a gente consiga levar para esse usuário a melhor experiência possível, a gente tem que trabalhar em cima dos casos de uso. Os casos de uso, eles nada mais são do que a definição das atividades e funcionalidades que esses usuários precisam para desempenhar as suas funções de dia a dia. Grupos de usuários que compartilham das mesmas atividades e funcionalidades são consolidados em um caso de uso. Dentro de uma organização, você vai ter N casos de uso, dividido por departamentos, divididos por perfis de usuários. Então, a gente, dentro do planejamento, é muito importante que, além daquela preocupação com toda a parte de infraestrutura, com toda a parte de garantir que a sua solução contenha alta disponibilidade, é a gente focar no que a solução pode agregar, pode trazer para o usuário final, e a gente só consegue fazer esse planejamento trabalhando esses casos de uso, né? Durante o planejamento, uma coisa que a gente vê muito e que é um dos pontos que a gente considera, que você pode considerar um grande desafio, é uma barreira cultural que a gente encontra. Por quê? Porque a gente está pegando um usuário tradicional que está ali há anos trabalhando com um desktop físico, onde, mesmo que a empresa coloque restrições de uso de acesso, aquela é a máquina dele, onde ele tem hábitos que, dentro de um modelo, fazendo um modelo, uma transição para desktops virtuais, aplicações virtualizadas, onde ele vai estar com o espaço dele de trabalho, de uma outra forma, dentro de uma outra abordagem,
hábitos que são comuns a esses usuários e que são culturais, como, por exemplo, eu salvo dados na minha área de trabalho, eu salvo arquivos em qualquer lugar. Existem organizações hoje que até colocam, todos os usuários devem salvar os arquivos que são relacionados à empresa dentro de um compartilhamento de rede. As normas da organização não permitem que o usuário salve qualquer coisa que seja de uso ou de cunho pessoal dentro do desktop. E, na grande realidade, a gente sabe que isso não é o que acontece, né? A gente entrega ali um desktop, um notebook, um equipamento para aquele funcionário, ele, claro, utiliza aquele equipamento para fazer coisas de trabalho, mas mesmo as atividades cotidianas de trabalho do dia a dia, ele acaba salvando um arquivo que é importante para uma reunião na área de trabalho, porque é mais fácil o acesso. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente tem que saber como lidar com essas barreiras culturais, sabendo que esse ambiente virtualizado ele vai ter um gerenciamento maior, um controle de restrições maior, esse usuário não vai poder salvar tudo em qualquer lugar, onde ele vai salvar, como ele vai lidar com esse novo, com essa nova área de trabalho, tem que ser trabalhada junto com o usuário. Então, esse é um dos primeiros grandes desafios que a gente vê, é ter esse olhar porque o usuário, como o usuário usa o equipamento dele, como o colaborador está usando o equipamento dele, como a gente vai implementar essa mudança, essa transição do desktop tradicional para a área de trabalho digital, né? Então, essa parte de barreira cultural é uma coisa que a gente já começa trabalhando desde um primeiro momento, quando a gente começou a fazer o design ali daquela infraestrutura que a gente vai estar integrando para aquele ambiente, de acordo com o negócio dele, de acordo com aquela expectativa que ele tem. Dentro ali, aí a gente notou que até agora, para mim fazer o meu planejamento dos meus casos de uso, eu tenho, basicamente, que fazer o mapeamento dos meus grupos de usuários, seja esses grupos por perfil, por setor que esse grupo atende, seja o setor administrativo, o RH, o setor de TI, a fábrica, o desenvolvimento. Esses grupos de trabalho esses grupos de usuários são consolidados, está passando a se tornar casos de uso, e esses casos de uso são uma peça fundamental do desenho desse projeto. Eu queria desmistificar aqui uma ideia que a gente tem de que todo projeto é igual, né? Que eu vou implementar a solução VMware Horizon no ambiente do cliente X, e já que eu já implementei ali, eu vou pegar do mesmo jeito que eu implementei no cliente X, eu vou implementar no cliente Y. Isso é uma coisa que não existe, tá? Cada cliente ele é único, cada projeto é único, o negócio daquele cliente tem particularidades, tem características que são voltadas para aquele negócio, e quando você trabalha com uma solução como essa, você tem que ter em mente que você vai encontrar desafios que são próprios e que são características daquele ambiente específico, né? Claro que a experiência de outros clientes traz uma bagagem, ela é muito válida, até mesmo para soluções que às vezes você olha assim, isso aqui eu implementei no cliente A, funcionou, eu vou dar uma adaptada aqui no meu cliente B e vai atender aquela expectativa que ele tem. Quanto maior o ambiente do cliente, a gente tem proporcionalmente, quanto maior o cliente, maior o tempo que a gente vai ter gastando ali em cima do mapeamento desses casos de uso. Claro que existem ferramentas que a gente pode estar usando para fazer um levantamento desse ambiente do cliente, para entender melhor quem é esse cliente, o que ele usa, quais são as aplicações que ele está utilizando ali, quais são as aplicações que ele usa mais, quais são as aplicações que ele acha que usa, mas ele não usa, porque a gente percebeu durante essa análise que é uma aplicação que quase não é acessada. A gente tem ferramentas que conseguem fazer isso, mas é baseada nesse mapeamento, através de ferramentas ou entrevistas dentro do cliente, que a gente faz o desenho
desse projeto para poder fazer a implementação da melhor forma possível, com um objetivo que é levar para o usuário final a melhor experiência possível dentro dessa nova plataforma. Como a gente viu, dentro desse planejamento, nós vamos levar em consideração características do ambiente interno. A gente não está dizendo aqui que eu não vou levar em consideração também toda a parte de infraestrutura que nós estamos provendo para garantir que esses usuários tenham todos os recursos necessários para o que eles precisam, para as funções que eles realizam no dia a dia. A gente tem, sim, é uma coisa que é feita em paralelo, mas eu estou focando nesse ponto de casos de uso, porque às vezes a gente que é de TI, a gente fica muito preocupado com essa parte de infraestrutura e a gente acaba não abordando tanto esse design da solução. A gente quer aquela entrega, você quer a solução seja entregue, ela seja instalada, e muitas vezes, depois que essa solução está ali, pronta, instalada, o cliente olha e fala assim: e agora? O que eu faço com tudo isso? Eu sei que eu comprei um monte de coisa, mas até onde esse produto pode me ajudar e pode me levar, entendeu? Então, o design da solução é fundamental para que a gente tenha, para que a gente alcance ali o nosso objetivo, que é implementar essa solução da melhor forma possível, atendendo aquele usuário de forma que ele perceba que esse novo espaço de trabalho digital ele venha a agregar, ele venha a trazer para ele muito mais benefícios do que um ambiente tradicional da onde ele está vindo de desktops físicos. E por aí a gente já parte só simplesmente da gente ter um produto que você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer horário e utilizando qualquer dispositivo. Então, vamos pensar aí em clientes que hoje, como a gente está vendo aí, nunca se falou tanto em teletrabalho, e como que eu proporciono para esses usuários o mesmo ambiente de trabalho que ele teria dentro da organização, com todas as funcionalidades que ele usa dentro da organização, de forma transparente, para aqueles usuários que precisam estar em clientes, mas precisam ter acesso ao ambiente dele de trabalho, tanto que isso torna flexível para esse usuário, aquele usuário que começou a fazer um planejamento dentro da organização, falou assim: pô, mas não deu tempo de eu terminar, não, mas eu vou para casa, tomo um banho, tomo um café e continuo de lá, porque o meu espaço de trabalho vai estar ali do ponto onde eu parei. Então, você vê que uma solução dessa, bem desenhada e bem planejada, ela só tem a agregar e a contribuir. Um outro fator que a gente leva muito em consideração quando a gente fala em planejamento, design de soluções de VDI, de aplicações virtualizadas, vai entrar tanto na infraestrutura como nessa parte de mapeamento de casos de uso, são a quantidade de usuários e a quantidade de licenças disponíveis que você adquiriu. Claro que a solução ela é flexível e ela te permite que você compre a solução com um número X de licenças e à medida que você vê que o número de usuários está crescendo ou que a aceitação melhorou ou que e geralmente é o que acontece na maioria dos casos com os clientes que eu atendo, é começar com um número X de licenças e ver, nossa, foi muito bom, deu maior sucesso e a gente vai aumentando. Por quê? Baseado nesse número de licenças e no número de usuários, baseado nesse mapeamento que a gente fez ali dos casos de uso, quem são esses grupos de usuários, eu vou distribuir essas licenças entre esses grupos de usuário, considerando os usuários que vão acessar desktops virtuais, considerando os usuários que, de repente, eu não preciso entregar um desktop, que eu só preciso entregar um portal de aplicações, onde ele tem as aplicações que ele precisa trabalhar no dia a dia. Todos esses números, eles têm que ser considerados e a gente faz essas considerações já de imediato, considerando ali o número de licenças que esse cliente adquiriu. Porque às vezes acontece de ter essas dúvidas, não, mas eu adquiri 200 licenças, qual a melhor maneira de eu usar essas 200 licenças, essas 300 licenças que eu usei, essas 1000 licenças? Eu vou separar 200 para um grupo de usuários que eu quero que tenha acesso externo, e as restantes eu vou distribuir ali entre os setores da minha organização. Como que a gente vai fazer isso? Isso faz parte do design, faz parte do planejamento, entra dentro das variáveis que são consideradas quando a gente está ali junto com o cliente no dia a dia, fazendo esse desenho para que essa implementação ocorra da melhor forma possível.
Claro que existem inúmeras outras coisas que a gente considera quando a gente está fazendo o design do cliente e quando a gente está fazendo ali o nosso planejamento baseado em casos de uso, né? Características, eu vou citar aqui só algumas, para você ver o quão amplo podem ser esse planejamento. Vai entrar que tipo de sistema operacional que esse cliente vai usar, ele vai usar um Remote Desktop Service, ele vai usar um Windows 10, ele vai usar um Linux. Eu tenho clientes que às vezes implementam e utilizam só Linux, entregam Linux para a fábrica, para os desenvolvedores. Se esse usuário, se esse caso de uso, ele vai ter acesso externo, se ele vai acessar só dentro da organização, se ele vai acessar dentro da organização e dentro da organização e acesso externo, as duas coisas ao mesmo tempo. Que tipo de desktop eu estou entregando para esse usuário? Qual a característica desse usuário? Ele tem características onde o desktop que ele sempre está acessando, ele tem que acessar aquele mesmo desktop, ou não, eu tenho características onde eu estou entregando, existe uma empresa que vai vir aqui prestar um serviço para mim durante 15 dias e eu vou entregar uma área de trabalho para ele que vai precisar ter uma ou outra aplicação, mas que necessariamente ele não precisa estar se conectando ao mesmo desktop que ele se conectou da última vez. Isso acontece de forma muito transparente. Dentro do nosso mapeamento, vai entrar ali dentro de perfis de usuários, esse usuário tem ou não permissão para instalar programas dentro daquela máquina virtual dele, porque se eu tenho usuários com esse perfil, outras soluções terão que ser agregadas. Se esse usuário tem ou não acesso administrativo àquela máquina, poder de administrador dentro daquela máquina, porque a função que ele exerce pede que ele tenha esse tipo de privilégio. Então, você vê que são várias variáveis que você vai analisando para você poder formar dentro daquele caso de uso a melhor entrega possível para aquele usuário. Voltando novamente a bater nesse ponto, quando você entrega esse tipo de solução, a sua expectativa é a experiência do usuário. Se você está fazendo essa transição de um modelo de desktop tradicional, físico, e está levando o seu usuário para esse modelo de desktop, de área de trabalho digital, você tem que levar em considerações todos esses detalhes para que essa transição entre um ambiente ou outro seja o mais transparente e o mais confortável possível para aquele usuário, de forma que você tenha um retorno daquele usuário e uma adaptação muito mais fácil. Até agora aqui, nós falamos muito de desktops. Mas eu estou falando em entrega de desktop. Entregar para o usuário de forma transparente a mesma máquina, mesmo desktop Windows 10, com aquelas aplicações que ele usa todos os dias para exercer suas funções dentro dessa organização. Mas existem outras implicações dentro do nosso design, do nosso planejamento, quando a gente não está falando só de desktops, a gente está falando também de aplicações. A solução VMware Horizon, ela entrega tanto desktops virtualizados, como aplicações virtualizadas. E aí, na hora do planejamento, onde que é um grande desafio e onde que a gente tem uma grande demanda de tempo e onde a gente acaba tendo um esforço muito maior, no caso das mapeamento das aplicações, os casos de uso das aplicações. Por quê? Porque eu tenho que levantar vários aspectos, por exemplo, a quantidade de explicações. Lembra que eu falei que cada usuário é único? Ele é único porque você chega em usuários que trabalham com 100 aplicações, você chega com um usuário que tem 2.000 aplicações ali dentro do portfólio dela, da empresa, do negócio com que ela trabalha. Entendeu? Então, você imagina você pegar todas essas aplicações e você fala assim, não, agora eu vou pegar todas essas aplicações e eu vou levar para uma nova plataforma onde eu vou entregar todas essas aplicações de forma virtualizada. Eu não vou entregar mais ali, instalado no notebook do meu colaborador. Toda vez que um colaborador novo chega, eu pego um notebook, instalo 100 aplicações ali, entrego para ele trabalhar. E assim a gente vai trabalhando o fluxo de trabalho dentro da empresa. Então, dentro dos casos de uso de aplicação, e os casos de uso que às vezes demandam muito mais tempo e esforço, e que a gente leva em consideração e que tem que ser levado em consideração, são as quantidades de aplicação que essa organização tem e os tipos de aplicação que
a empresa tem incorporada. E aí, falando, né, estendendo um pouco essa parte de aplicação, a gente poderia distribuir essas aplicações em dois grandes grupos, né, que são as aplicações comerciais, né, também conhecidas como aplicações de prateleira, aquelas aplicações que são conhecidas de mercado, como pacote Office, como editores de vídeo, navegadores. E nós temos aquelas aplicações que a gente conceitua como aplicações legadas, que são aquelas aplicações que foram desenvolvidas para o negócio daquela empresa, que foram desenvolvidas para aquela organização, seja pela fábrica internamente desenvolvendo ali dentro da instituição, ou seja, aplicações que são compradas de grandes empresas, mas que são customizadas e adequadas para aquele negócio. Dentro dessas duas categorias aí de aplicações, eu poderia dizer para você ali, afirmar para você que as comerciais, as aplicações de prateleiras, elas são basicamente muito simples de serem virtualizadas e de serem disponibilizadas. E a gente tem ali a gente pode ter ali alguns cenários onde a gente encontra um nível maior de dificuldade, seriam ali com as aplicações legadas, né? Geralmente, o que acontece? Quando tem clientes que adquirem a solução e adquirem ali um suporte assistido durante ali uma fase de migração, de transição, e tem clientes que falam assim, não, beleza, eu quero que você venha aqui para mim, instale toda a infraestrutura que eu preciso, né, me entregue essa Ferrari e eu toco com ela. O que acontece? Pela pessoa não ter tanta familiaridade com a solução, não conhecer ali o conceito ali da área de trabalho digital, ainda não está bem enraizada, né? Porque a gente vem de uma outra metodologia de entrega. Quando o cliente recebe aquilo lá tudo pronto, tudo instalado, nem sempre ele sabe o que é a melhor forma de implementar para ele, como ele pode estar fazendo aquilo. As minhas aplicações legadas, eu vou conseguir entregar. Eu tenho um grupo de usuários que eu entrego as aplicações legadas já dentro do desktop, mas eu poderia entregar essas mesmas aplicações dentro de um portal de acesso a aplicações. Eu tenho aplicações que são muito antigas, eu tenho uma aplicação muito específica que roda em Windows XP e eu tenho um ambiente legado ali preso naquela aplicação porque só roda ali e eu tenho que manter essas máquinas, muitas vezes máquinas Windows XP 2003, que são máquinas que já foram continuadas pelo próprio fabricante, mas eu estou presa ali nessas aplicações porque elas são aplicações que são fundamentais para o negócio e eu não consigo tirar dali. Então, essas aplicações, o produto tem solução que pode atender a essas aplicações, que você pode entregar, por exemplo, dentro de um Windows 10, uma aplicação que só rode dentro de um Windows XP, e o cliente consiga trabalhar de forma muito transparente com essa aplicação. É possível fazer isso? Mas uma coisa que a gente tem que se atentar, e que nem sempre isso é levado em consideração, é que essas aplicações legadas, elas têm um nível de complexidade muito maior que às vezes dificultam a virtualização. E daí a necessidade de quão fundamental é você ter ali um apoio te apoiando para conseguir desmembrar essas aplicações e colocar qual é a melhor forma de entregar essa aplicação para você. Porque existem N possibilidades de entrega. Mas qual, para o seu negócio, que vai ser a melhor forma de entregar e que vai ter assim, a melhor adaptação para o seu usuário e que você vai ter uma maior flexibilidade entre dispositivos e componentes, porque eu posso acessar de qualquer dispositivo. Então, essas coisas a gente pensa durante o planejamento dessa implementação que será feita para esse cliente. Falando ainda em aplicações, a gente tem formas de entrega, né? Uma dúvida, né, que surge muito para muitos usuários é essa diferença que a gente tem, o que é uma aplicação publicada, o que é uma aplicação virtualizada, é tudo a mesma coisa, como é que é isso, como que isso funciona, eu ouço muito, uma frase que eu ouço muito do cliente é: o que você acha, qual a sua opinião e qual é a melhor prática? Você sempre vai ouvir isso durante uma implementação, né? Porque o cliente, ele tem ali, ele está adquirindo aquela solução, mas por falta mesmo, às vezes,
de ser um produto novo ali para ele, para aquela empresa, né? Ele não ter conhecimento de todo o potencial e de todos os componentes que fazem parte dessa solução e até onde ele pode chegar com essa solução. Então, uma dúvida muito comum é o que é uma aplicação publicada, o que é uma aplicação virtualizada, como é que eu acesso essas aplicações. E aí, nessa características de entrega, né, eu dividiria ali entre as aplicações publicadas, que são aplicações que eu te entrego através de um portal. Essas aplicações, elas utilizam um servidor RDSH, Remote Desktop Session Host, ou seja, são aplicações que são instaladas em um servidor, um Windows 2016, um Windows 2012, e eu pego essas aplicações instaladas nesses servidores, faço um grupo de servidores que contém a mesma aplicação e disponibilizo essa aplicação através de um portal, com as vantagens do single sign-on para um único logon, porque a partir do momento que o usuário acessa esse portal, ele digitou a senha dele, que é vinculada a um usuário de domínio, ele já tem acesso a todas aquelas aplicações ali, ele clicou na aplicação, ele vai abrir de forma transparente aquela aplicação. Eu tenho as aplicações publicadas, elas são aplicações que rodam dentro de um servidor RDSH e são acessadas através de um portal. As aplicações virtualizadas, a gente vai entrar num conceito onde eu posso criar aplicações em camadas. Eu vou pegar a sua aplicação, e como o exemplo que eu dei para você um exemplo de uma aplicação que só roda em Windows XP e agora eu quero entregar ela dentro de um Windows 10. Eu vou pegar e eu vou fazer um box, uma caixinha com essa aplicação. Eu vou colocar essa aplicação ali e eu vou disponibilizar essa aplicação, seja ela para um servidor RDSH para ser acessada via portal, seja ela dentro de um desktop de um usuário para que ele acesse dentro do desktop dele, né? Dentro dessas aplicações virtualizadas, e quando a gente fala também de aplicações entregue em camadas, a gente tem outras soluções que vão pegar todas as suas aplicações, as aplicações que os usuários utilizam, e criar essas aplicações dentro de uma solução de um componente que faz parte do VMware Horizon e entregar essas aplicações de forma dinâmica, tanto para servidores RDSH como para desktops virtuais. Ou seja, eu acabei de receber uma ligação e o cara está dizendo lá que ele está com o Google Chrome, mas ele precisa abrir alguma coisa que só abre dentro do Firefox. Preciso que alguém vá lá instalar o Firefox para ele. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha com isso dentro de uma área de trabalho digital? Eu preciso ir lá, despender um cara do helpdesk para acessar remotamente a máquina do cara e fazer essa instalação que vai levar ali X minutos. De repente, não, eu não vou precisar disso, porque eu tenho uma solução que vai pegar a aplicação e associar essa aplicação àquele usuário, àquela máquina, aquele desktop que ele tem, em um tempo de instantâneo, ou de um logoff, login, o cara está com a aplicação na área de trabalho dele de forma muito rápida e muito transparente. Quando eu falo para vocês a necessidade que a gente tem de planejar os casos de uso, de fazer um design, uma arquitetura voltada para o seu negócio, é para mapear esse tipo de coisa. É para mapear os grupos de usuários que vão precisar das mesmas aplicações, um usuário X específico que ele precisa do grupo de aplicações X, mas tem a aplicação ali Y, Z, que só aquele usuário utiliza e é o que eu vou ter que entregar para ele também, né? E aí a gente vê, por falta, às vezes, de não ter um conhecimento maior do produto, eu já peguei cliente, por exemplo, que pega uma imagem matriz, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é uma imagem Gold, uma imagem matriz mais na frente, e ele pega essa imagem e instala 100 aplicações em cima dessa imagem. Você imagina o quanto que fica pesada essa imagem, o quanto é difícil para mim manter essa imagem, o quanto é difícil para mim atualizar essas aplicações. Sendo que eu tenho uma forma de entrega muito melhor, onde eu posso isolar aplicações, atualizar aplicações de formas isoladas e entregar essas aplicações atualizadas num tempo de um logoff login para esse usuário. Muito mais simples, né? É para isso que a solução vem, para te entregar uma flexibilidade, uma agilidade desse ambiente que hoje a gente tem tão engessado, que a gente despende de tanto tempo. Né? Existe, inclusive, eu vou citar aqui só como exemplo, a VMware ela trabalha com
uma tecnologia que eles chamam de just-in-time, né? E essa tecnologia, ela, na verdade, ela é composta de 3 outras tecnologias, que seriam entrega de desktops virtuais a partir de Instant Clone, entrega de aplicações em camadas a partir do App Volumes e entrega de perfil de usuário customizado através do DEM, que é o Dynamic Environment Manager. Essa solução, ela entrega de forma muito dinâmica e à medida da necessidade que o usuário precisa, o usuário precisou, eu estou entregando ali para ele de forma instantânea, um ambiente de trabalho totalmente novo, com tudo que atende a ele, com todas as necessidades que ele precisa, entendeu? Então, aí a gente vê o quanto que o produto ele pode ser flexível e, às vezes, por falta mesmo de um estudo melhor do seu ambiente, as pessoas, às vezes, não utilizam todos esses benefícios porque não entendem exatamente como fazer. E a gente está aqui justamente para ajudar no como fazer. Vão existir casos, e eles deveriam ser a exceção, mas em alguns ambientes eles passam a ser a regra, né? Eu ouvi isso uma vez de um cliente que ele falou assim, olha, o que você trata como exceção, para mim, aqui é regra. Então, o meu ambiente, por isso que eu digo que cada projeto ele é único. Você não pode ir misturando, você não pode dizer assim, não, eu vou chegar nesse projeto e vou entregar isso aqui, porque eu fiz no projeto anterior e funcionou para aquele cliente. Não, porque cada projeto é único e cada cliente tem as suas particularidades. E aquilo que, às vezes, você considera como uma exceção para aquele cliente vai ser a regra dele. Então, vai existir casos onde o usuário tem uma necessidade de utilizar um espaço em disco onde ele guarde o seu perfil, onde ele guarde dados que ele que ele salva, onde ele instala aplicações que ele fala, não, este usuário ele precisa instalar as próprias aplicações. Ele tem uma aplicação X que tem uma licença associada a este usuário e ele vai precisar instalar essa aplicação no desktop virtual dele. Como é que eu entrego isso para o cliente, dependendo da tecnologia que eu vou utilizar? Ah, tá bom, vou entregar um full clone para esse cara. Ah, um full clone tem algumas desvantagens. Qual seria? Numa máquina full clone, ela é criada a partir de uma imagem mestre, de uma imagem gold, como a gente costuma chamar, que é a cópia, é o clone exato daquela imagem. Então, se eu estou entregando para esse usuário uma imagem de 100 GB, de 200 GB, o clone ele vai ter 100 GB, 200 GB, como uma máquina virtual tradicional que a gente conhece. É como eu entrar dentro do meu ambiente ali virtualizado, pegar uma máquina, criar uma imagem de uma máquina, um Windows 10 de 200 GB, e a partir da plataforma, a partir da solução, eu digo, agora eu vou criar um pool de full clones, utilizando todo esse espaço em discos de 100 GB. Eu preciso criar aí 10 máquinas, 20 máquinas, 50 máquinas. Até onde isso me ajuda e até onde eu tenho recurso para estar entregando isso, entendeu? Ah, não, eu vou entregar para esse usuário dentro da plataforma Instant Clone, que são máquinas que existe uma tecnologia que eu não vou explicar aqui, que é um pouquinho mais complexo, mas basicamente é uma máquina virtual onde eu vou ter uma economia muito maior de espaço em storage, porque ela não é uma cópia da máquina matriz, na realidade ela passa a ser vou colocar aqui ponteiro, mas essa não seria a palavra, ele aponta para a máquina de origem, e ali, quando aquela máquina inicia ali, ela inicia ocupando ali 10% da imagem matriz, entendeu? Então, eu posso criar imagens extremamente leves, sem nenhuma aplicação instalada, porque eu vou estar instalando as minhas aplicações em camadas e eu tenho uma flexibilidade de tirar e remover essas aplicações quando eu preciso. Mas vai existir casos onde, para mim entregar essas aplicações leves, o cara vai falar assim, então, eu preciso de uma área de espaço que seja minha e que eu possa salvar meu perfil, salvar meus dados e instalar as aplicações que eu preciso. A solução atende a isso? Ela atende. Ela atende entregando o que a gente chama de volumes de escrita. Esses volumes de escrita, eles são 1 para 1. Ou seja, eu estou entregando um volume de escrita por usuário X. Nesse usuário X, ele vai ter um espaço em disco na máquina virtual dele que ele vai poder levar, seja para a máquina que ele estiver se conectando, e vai ter os dados dele ali. Só que isso traz implicações. Porque quando a gente fala
de um espaço de trabalho digital, a gente está concentrando os nossos recursos computacionais dentro do data center. Então, eu estou entregando para aquele usuário não um desktop, um notebook com 1 tera de disco. Eu estou entregando para aquele usuário uma fatia de espaço do meu storage. Então, ter isso muito bem mapeado de como eu vou utilizar isso é muito importante. Porque erros nesse tipo de mapeamento, a gente acaba chegando num cenário onde você fala assim, eu não tenho espaço para entregar para todos esses usuários. Você passa a ter que escolher quem são os usuários que terão ou não essa reserva de espaço ali dedicada para aquele usuário. Então, isso também faz parte do mapeamento dos casos de uso e é um dos grandes desafios quando a gente faz a implementação da solução voltada para o usuário. Né? Outro aspecto, a gente falou de perfil, mas quais são os aspectos que eu consigo trabalhar de perfil dentro da solução? Rapidamente, eu vou explicar aqui para vocês que quando eu entrego um desktop virtual, existem algumas formas de entregar, mas eu vou citar aqui. Eu posso entregar um desktop virtual em full clone, eu posso entregar o desktop virtual em linked clone e eu posso entregar um desktop virtual em instant clone. Qual a diferença entre esses modos de entrega? Quando eu entrego uma máquina virtual, um desktop virtual para um usuário, utilizando a tecnologia full clone, eu estou entregando um clone exato de uma imagem matriz que eu já tenho. Então, ele simplesmente clona aquela imagem e ele disponibiliza aquela imagem para o usuário através de um pool. Quando eu entrego máquinas virtuais em linked clone e em instant clone, eles usam tecnologias muito parecidas, porém diferentes. E a grande aposta da VMware, inclusive, é utilizar o instant clone com todas as facilidades que o just-in-time pode promover. Então, quando basicamente eu crio o linked clone e o instant clone, eu estou criando máquinas virtuais que vão trazer para mim uma economia de recursos, usando tecnologias diferentes, mas entregando, sendo que instant clone, o objetivo dela é te entregar isso de forma muito mais rápida e muito mais dinâmica. Né? E o linked clone é uma tecnologia que já existe há muito tempo e que às vezes não, precisa de componentes a mais para você estar entregando, como dentro da sua solução de infraestrutura você entregar um componente chamado Composer, que é o cara que vai tratar, gerenciar todas essas imagens em linked clone, e temos os instant clone. Quando eu entrego, uma das características, por exemplo, do instant clone é quando eu deslogo da máquina, quando eu desligo a minha máquina, aquela máquina ela é automaticamente deletada e recriada, de forma muito automática e transparente. O usuário sequer percebe que ele está logando em uma outra máquina. Mas ele vai perceber se eu não tiver um componente que consiga salvar o perfil daquele usuário. Então, quando o usuário se loga a primeira vez num desktop, o que acontece com ele? Ele recebe aquela tela de boas-vindas, ele recebe aquela mensagem que a imagem dele está sendo customizada, né? A partir do momento que ele entra, ele faz algumas customizações, ele salva itens nos navegadores como favoritos, ele passa a customizar aquela área de trabalho dele. A solução tem um componente que tem esse papel de pegar essa solução e pegar esse perfil do usuário, salvar esse perfil do usuário e levar esse perfil do usuário entre máquinas virtuais que ele logue, entendeu? Ele carrega o perfil do usuário junto com o usuário quando ele está logando na máquina. Isso torna para o usuário de forma muito transparente e ele acha que ele está acessando a mesma máquina. Então, dentro dessa solução, um grande desafio que a gente encontra é quando eu crio o meu ambiente de desktops virtuais, eu tenho essa solução que vai fazer isso. Vai pegar o perfil, vai carregar o perfil, vai salvar o perfil do cara e vai fazer outras coisas também. Eu posso mapear áreas de rede que esse cara tem que usar toda vez que ele se logar nessa máquina. Eu posso mapear variáveis de ambiente que esse usuário vai ter que ter setado dentro daquela máquina. Entendeu? Olha só o quanto que eu ganho de tempo. Se eu tivesse que... eu posso entregar essas máquinas de forma muito dinâmica. Se eu tivesse que pegar o notebook do cara, colocar debaixo do braço, fazer backup da máquina, formatar ela de novo, instalar todas as aplicações, configurar a variável de ambiente.
Olha como se torna tudo muito simples e automatizado quando eu utilizo uma combinação de componentes que podem fazer tudo isso para mim. Então, o VMware Horizon tem uma solução que tem essa capacidade. E um grande desafio que a gente encontra, às vezes, que quando o cliente implementa o ambiente dele, quando principalmente ele não tem ali aquele suporte assistido durante a fase de implementação mesmo dos desktops, das aplicações e etc., é dele, dentro do modelo tradicional, utilizar para definir políticas de usuário a solução da Microsoft, que é o Group Policy Object, para definir ali quais são as políticas desse usuário. E aí, dentro daquelas políticas, dentro da árvore de domínio daquela empresa, eu tenho N coisas que são entregues através de políticas de GPO, aplicações que são instaladas, características que eu coloco ali de restrições ou não, que eu poderia estar fazendo com a solução da VMware, que está ali para ser entregada da melhor forma possível, mas eu faço com GPO. E, às vezes, eu tenho um conflito entre o que está ali dentro da GPO e o que eu estou entregando via DEM. Eu tenho um conflito ali do tipo, eu estou instalando na minha camada de virtualização de aplicação, eu estou pegando dos meus navegadores na versão X e eu estou entregando para esses usuários. Mas a GPO também está entregando o mesmo navegador para aquela máquina virtual. Olha o conflito que isso gera dentro da máquina virtual. Um grande problema que a gente tem, também que eu vivencio quando eu estou ali na fase de planejamento e implementação, quando eu estou implementando de fato o ambiente do cliente, mas está demorando muito para logar. Está demorando muito para fazer o login da minha máquina, e na minha máquina eu levo menos tempo, ou levo o mesmo tempo, então para mim não estou vendo diferença. Na grande maioria dos casos, tempo de login está diretamente ligado à política de GPO. Na grande maioria dos casos que eu vejo desktop virtual, que era para estar ali em 30 segundos, 40 segundos, você está na sua tela, na sua área de trabalho, e você levar 3, 4 minutos por causa de políticas de GPOs que estão sendo carregadas em background. A dificuldade que eu tenho, o desafio que eu tenho nos clientes vamos mapear todas essas GPOs? Vamos saber o que você está entregando via GPO? Onde que está ali a documentação? Onde você documentou assim, todas as GPOs, para que elas servem, onde ela está entregando, como ela está entregando, é uma GPO de usuário, é uma GPO de máquina, como mapear isso aí? Sinceramente, se o ambiente de vocês for diferente, por favor, me ajudem, porque na maioria dos casos o cliente não tem mapeado todas as GPOs que estão dentro da árvore de domínio dele. Inclusive, durante a implementação, a gente pede para que toda a infraestrutura do VMware Horizon, e assim como os pools de desktops, sejam criadas no MOU, que não herdem, que não tenham a herança das GPOs que vêm nos níveis acima do seu domínio. Então, você coloca tudo dentro de um MOU sem herança. Por quê? Porque a gente vê muita dificuldade, muito trabalho na hora da entrega, simplesmente porque a gente não tem mapeada o que está dentro da GPO, não. Então você está me dizendo que eu não vou usar GPO? Cara, você até pode usar GPO. Você pode combinar o melhor dos dois mundos. Eu recomendaria que você usasse o produto, o componente que vem junto da solução. Mas eu quero usar GPO, porque eu já tenho, porque eu já mapeei, porque eu já fiz várias customizações, eu quero usar GPO. Então, vamos mapear todas as GPOs que você tem e vamos deixar muito bem claro dentro da documentação o que você está entregando via DEM, o que você está entregando via GPO. Tipos de acesso, como seus usuários vão acessar o ambiente, e aí a gente também tem uma flexibilidade muito grande nessas entregas. O usuário ele pode acessar esse ambiente de um client, que ele instala no próprio desktop dele. Ele pode usar o navegador, ele pode simplesmente abrir um browser, apontar para o broker, para o componente da solução que disponibiliza, né? Ou para o portal, onde eu vou estar disponibilizando, ou o portal onde eu estou disponibilizando todos os desktops e aplicações. Então, eu tenho várias formas de entrega. A solução é muito flexível quanto a isso. O que vai definir a forma de entrega não sou eu, basicamente. Na realidade, é o seu negócio. Como você quer entregar? Então, tem cliente que quer usar só o portal do Workspace. Tem cliente que junta, mescla, né, todas essas possibilidades. Mas eu tenho
usuário que confunde se eu der 3 possibilidades para ele. Então, você acessa, vamos ali entender como essas 3 possibilidades funcionam e vamos ver para esse grupo, para esse caso de uso, qual é o melhor. Se a gente entrega via client, se a gente fala para ele usar navegador, se ele combina navegador com client, se ele usa o portal ou se ele usa os 3 ao mesmo tempo. Essas definições são definições que acabam sendo definições de negócio que entram dentro do planejamento e do design. A dúvida também que o cliente tem muito. Caramba, mas então está dizendo que vou entregar uma solução de desktop virtual e de aplicação e que meu usuário vai poder acessar de casa, ele vai poder acessar do shopping, ele vai poder estar dentro do cliente, do cliente está ali acessando a plataforma do que ele precisa ali junto com aquele cliente. Como é que fica a segurança? Então, a solução também pensa nisso, né, gente? A gente tem componentes dentro da solução que garantem políticas de segurança e controle de acesso, tá? Como a autenticação ela é feita via usuário de domínio, você pode, além desse tipo de autenticação, você pode usar outras autenticações para compor. Você pode utilizar token, você pode utilizar certificado digital, você pode usar um duplo fator de autenticação, você pode colocar políticas dentro do seu ambiente que você diz assim, ó, o usuário X, ele acessa o ambiente dele, ele tem acesso a tais funcionalidades dentro da organização. Fora da organização, ele já não tem permissão para acessar tudo isso. Ele já não tem permissão, por exemplo, de conectar um USB quando ele acessa de fora. Ele só pode fazer isso quando ele acessa de dentro. Existem componentes da solução para garantir isso através de políticas de segurança e controle de acesso, e você tem um componente específico que fica ali de front-end para todo acesso externo que vier de fora, entendeu? Então, a camada de segurança, ela também é atendida dentro da solução. O que a gente faz aqui, como eu falei, é ver dentro do seu ambiente o que você tem hoje. Você usa token, você usa certificado digital, você está utilizando um duplo fator de autenticação. Como você quer que esse acesso seja feito? Vamos sentar, vamos conversar, vamos mapear e vamos ver o que fica melhor para o seu ambiente. Como a gente viu aqui, desafios, a gente tem vários em toda a implementação, seja uma implementação tradicional ou seja uma implementação de uma nova solução como essa, que é voltada para um público muito específico, que é o usuário final e que tem características muito distintas, né? Mas se eu fosse aqui elencar assim, os desafios que eu mais encontro, as dúvidas que eu mais encontro quando o cliente me liga, quando ele está com problema, são geralmente o mapeamento das aplicações, o cliente ter ali mapeado todas as aplicações que ele usa dentro da organização, quem são essas aplicações, quais são as aplicações que são as aplicações legadas. Essas aplicações legadas, elas têm documentação, elas têm o suporte de quem forneceu essa aplicação para ele. Não, essa é uma aplicação que eu não tenho documentação, que o suporte não existe mais. Então, isso são dificultadores e que acabam criando um nível de complexidade muito grande na hora que a gente está fazendo esse desenho, esse planejamento para o seu ambiente, tá? A questão dos perfis de usuário, quem é esse usuário, o que ele vai ter acesso, ele tem poder administrativo ou não, ele vai acessar de fora ou não, o que ele pode ou não ter acesso, as integrações com o antivírus, né, que existe uma infinidade de antivírus que são utilizados e às vezes a gente tem que sentar e balancear ali, você usa o antivírus dentro do seu ambiente, do seu modelo de desktop tradicional, mas de repente levando isso para uma camada de virtualização e levando esse desktop tradicional para uma área de trabalho digital, de repente ali colocar o antivírus na camada de virtualização, possa trazer para você uma performance muito maior dentro desse desktop que você teria com uma máquina com antivírus ali integrado, instalado, e que a gente sabe, né, que causa uma certa morosidade nas máquinas, uma queda ali de performance quando o antivírus está sendo executado, né? E uma dúvida que acontece muito mesmo é a questão de atualização do ambiente. O cara me pergunta, cara, eu tenho 2.000 máquinas virtuais, eu vou ter que colocar as minhas máquinas virtuais para me atualizar, porque a gente utiliza um servidor de atualização da Microsoft e tal. Vamos lá, gente. Eu estou criando um desktop virtual que ele é baseado numa imagem
matriz. A partir dessa imagem é que eu crio todos os meus desktops. No caso do full clone, eu clono. No caso do instant clone e do linked clone, são tecnologias diferentes, mas eu não vou entrar no detalhe agora, mas basicamente estão apontando para a minha imagem matriz. E ali eu criei 1.000, 2.000, 3.000 máquinas virtuais, e a atualização dessas máquinas, como é que fica? Se a minha máquina virtual ela aponta para a máquina matriz, eu preciso atualizar todas as 2.000 máquinas virtuais? Não, né? A gente vai atualizar a máquina matriz. Eu vou atualizar a máquina matriz, eu vou homologar, eu vou validar que aquela atualização não me gerou nenhum problema, e a partir disso eu vou mandar propagar aquela atualização que eu já fiz na matriz e no meu pool de 2.000 máquinas. Isso torna muito mais rápido, muito mais efetivo, muito mais transparente qualquer janela de atualização. Né? Então, é uma dúvida que acontece muito, e às vezes o cliente visualizar mesmo como funciona, às vezes sair um pouquinho da caixinha e olhar de fora os dois modelos de entrega e entender como funciona esse modelo de entrega de área de trabalho digital através de desktops virtualizados e aplicações virtualizadas. Vantagens, eu sou muito suspeita para dizer, né? Eu sou... gente, eu não vendo nada aqui, eu sou da área técnica, mas eu acredito muito na solução. A solução, ela veio realmente para ter ganho de tempo, para agilizar o negócio. E ali aqui eu vou pontuar só algumas das vantagens que eu vejo, mas são inúmeras, ultrapassam o que a gente vê aqui, mas se a gente for falar sobre isso, talvez uma semana, 2 aí de quarentena, a gente sem falar, conversando, né? Então, eu vou pontuar só algumas que são, cara, você está tendo uma infraestrutura centralizada voltada para o seu usuário. Então, você está dedicando uma infraestrutura centralizada para o usuário. Você está simplificando as manutenções, como eu acabei de citar. Você está agilizando e tendo um ganho de produtividade muito maior da sua equipe de helpdesk quando você simplifica as manutenções. Um ambiente desse muito bem implementado, praticamente você não vai precisar mexer nele. Criar 50 máquinas virtuais ou criar 200 máquinas virtuais vai ser tão fácil e tão tranquilo entre ambos os membros. Às vezes, a dificuldade e os desafios que a gente tem realmente é a gente entender o negócio do cliente e entregar de acordo com a expectativa que ele tem. Depois que a gente entregou, dificilmente você vai mexer nesse ambiente. Você vai ali disponibilizar pool de desktops virtuais e aplicações virtualizadas de forma muito simples, muito rápida, automatizada. E as manutenções são isso. Em vez de você pegar o desktop, o cara liga para o helpdesk, minha máquina fechou, perdi tudo, não liga mais, não sei o que está acontecendo, não sei se foi vírus, não sei o que aconteceu. Vai lá o cara do helpdesk, pega a máquina do cara, coloca debaixo do braço, leva lá para o setor de helpdesk, formata aquela máquina inteira, aquele processo todo do Windows, de formatar tudo. Aí eu vou ter que instalar todas as aplicações que aquele cara usa, ver se ele tinha um backup ou não do que ele precisava. Vou ter que customizar a máquina do usuário, e esse mesmo usuário vai ter que pegar essa máquina e falar, caramba, formatei minha máquina, perdi um monte de coisa, não está formatado, não está customizado como eu costumo utilizar, vou ter que começar do zero. Isso tudo você consegue transpor quando você utiliza essa solução, porque você consegue, o cara tem algum problema na máquina dele, você entrega outra instantaneamente. Tá dando problema na aplicação dele, você vai lá olhar a aplicação, não, taxa de novo a aplicação. Ele não vai perder a profile dele, porque existe componente que salva o perfil dele entre máquinas, independente se ele está logando dentro de uma máquina, de uma máquina física ou de uma máquina virtual, a profile dele, o perfil dele, as customizações que ele fez de perfil dele estão sendo carregadas junto com ele. Então, traz uma rapidez, uma agilidade, uma flexibilidade muito grande, né? O acesso é totalmente unificado. O usuário ele tem um portal onde ele acessa tudo, e ele acessa tudo isso utilizando um único login.
Ele não precisa ficar salvando, eu estou acessando o desktop, o Windows, é uma senha. Mas eu estou acessando o Linux agora, logo na Linux, vou ter que digitar a senha de novo. Eu vou abrir a aplicação X e tem que digitar a senha de novo. Isso não ocorre, o seu acesso é através de um portal, seja ele usando o client ou seja ele usando o Workspace ONE. O login é um login único. O cara, quando clica dentro do que está disponível ali para ele, automaticamente ele já entra, porque ele já fez o credenciamento dele, ele já passou pela fase de autenticação, tá? E a questão do gerenciamento da área de trabalho, né? Você vai ter um controle maior, você vai saber ter um controle do que as máquinas virtuais que estão ligadas, há quanto tempo essas máquinas virtuais estão sendo utilizadas, quais as aplicações que esses usuários estão usando, o que está aberto ou não na máquina desse usuário. Então, você tem, assim, existem outros produtos que vem junto com o bundle, né, com o pacote, que vão fazer ali uma análise do que você está usando, quem são os pools mais utilizados. Você tem uma dinâmica muito fácil. Eu criei um pool e eu disse que inicialmente esse pool começava com 50 máquinas virtuais, mas aí, mas agora eu tenho 10 usuários a mais. Então, você tem uma flexibilidade de criar um pool dizendo, olha, vou começar com esse pool vai ter 200 usuários. Mas, inicialmente, eu vou colocar 50. E à medida que esses que for aumentando, automaticamente a solução vai aproximando mais máquinas virtuais para aqueles usuários. Automático e de forma dinâmica. Então, eu sou realmente muito suspeita para estar falando da solução, porque para mim a solução traz muitas vantagens. A minha única preocupação, como pessoa muito detalhista que sou, é essa fase de implementação e o planejamento ser muito bem feita para que a gente tenha um cliente que fique muito satisfeito com essa entrega e um usuário que entre nesse novo mundo de área de trabalho digital de uma forma que para ele só tenha a agregar e a ganhar com isso. Muito obrigada a todos. Eu agradeço o tempo de vocês, a paciência, os ouvidos. Espero que essa apresentação venha a agregar algum valor para vocês, que venha a esclarecer dúvidas que vocês tenham sobre essa solução para clientes que já possuem, para clientes que pretendem adquirir dentro dessa nova perspectiva que a gente está vendo aí, onde nunca foi tão importante falar de teletrabalho e home office, de você ter um produto que te entregue um ambiente de trabalho dinâmico, automatizado, flexível e de forma transparente para os usuários. Agradeço a todos. Passo a palavra agora para o meu colega Felipe, arquiteto de soluções. Ele vai fazer uma demonstração para vocês, mostrando tudo isso que eu falei para caramba de forma prática. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Eu também gostaria de agradecer à Unitec por promover esse webcast para poder demonstrar a vocês, clientes, que eu, né, no caso, como arquiteto de solução, não só apresentamos uma proposta comercial para vocês, os clientes. Nós temos todo um trabalho técnico por trás disso para poder apresentar a melhor solução para prover esse ambiente de teletrabalho, no caso que a gente está vivendo aqui com essa pandemia. Bom, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto de soluções aqui na Unitec, trabalho nessa questão da linha client há 5 anos, né? No caso, foi me dado esse papel, esse trabalho, não só de trabalhar com virtualização de desktops, de aplicações com a plataforma VMware, né? Mas também por trabalhar em desktops, workstation, notebooks, enfim, todo o acessório necessário para prover trabalho ao cliente final. Nós da Unitec somos credenciados pela VMware como uma das pouquíssimas empresas aqui no Brasil por promover essa solução de teletrabalho. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque
nós somos capazes de efetuar o levantamento, efetuar a venda, né, e a implementação. Por isso, nós ganhamos esse título de Delta Force, no qual foi concedido a umas 30 empresas aqui aqui do Brasil, pela VMware, certo? Como minha parte aqui vai ser somente para demonstração, eu vou utilizar uma ferramenta disponibilizada pela VMware, né, para nós como parceiros, que vai estar trazendo esses pontos que eu elenquei aqui para poder facilitar a visualização por vocês do produto. Essa plataforma em si, ela tem muito mais do que somente virtualização de desktop e virtualização de aplicativos, mas como o nosso foco hoje é poder mostrar essa questão de teletrabalho para vocês, nós podemos, de fato, conversar sobre outras coisas que essa plataforma pode facilitar a vida de vocês, tá bom? Nós vamos tocar nesses assuntos aqui de meio de acesso ao ambiente, autenticação única, plataforma, dupla autenticação, aplicações publicadas, aplicações web, aplicações legadas, provisionamento rápido de usuário, ambientes que necessitam de GPU. Todos esses pontos foram comentados pela Adriana, e nesse caso aqui eu só vou fazer a demonstração deles para poder facilitar a vida de vocês em visualização, tá? Conforme eu falei, eu vou utilizar a plataforma da VMware, que ela disponibiliza para nós parceiros, que nós também temos em nosso ambiente essa plataforma Workspace ONE, mas não com todos os aplicativos necessários para poder efetuar a devida demonstração, ok? Então, conforme a Adriana falou, eu vou ter um acesso através de uma página web, né, conforme eu estou verificando aqui, ou acesso através de um aplicativo, de um cliente, né, instalado no meu computador, que seria o Horizon, da VMware, para poder ter acesso a um ambiente totalmente digital de uma máquina virtual. Essa questão da VMware em si, ela é bom porque ela vai facilitar a nossa vida em relação a eu ter acesso a qualquer aplicação, em qualquer device, em qualquer lugar. Eu digo device que pode ser um celular, pode ser um notebook, pode ser um Mac, pode ser um tablet. Você vai poder ter acesso a todo o seu ambiente de trabalho em qualquer device, em qualquer lugar, seja ele você visitando os seus familiares, seja ele você trabalhando em qualquer lugar possível de trabalho, beleza? Eu vou ter acesso aqui, então, ao meu ambiente nessa plataforma, que como a Adriana falou, com somente um login em uma senha, eu vou ter acesso a todo o meu ambiente de trabalho. Eu não vou precisar ficar mais gravando todas as minhas senhas para poder acessar os meus aplicativos. A partir do momento que eu tenha esse acesso à minha plataforma, eu vou ter acesso a todos os aplicativos disponíveis para o meu perfil. Por quê? Aqui, nesses aplicativos onde eu cliquei agora, vão estar todos os aplicativos disponíveis que a minha área de TI me forneceu. Aqui, eles estão também divididos em relação às categorias. Como como o meu perfil de trabalho tem somente alguns aplicativos, eu posso designar eles como favoritos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá, mas aí teve um cliente que chegou assim, como esse daqui é um caso de uso, teve um cliente que chegou e falou assim, mas Felipe, a partir do momento que eu dou acesso a essa plataforma ao meu usuário final, ele pode deixar por algum ventura a página aberta e qualquer outro que tenha acesso a esse device pode ir lá acessar dados importantes da empresa. Correto. Pensando nisso, a VMware em si, você pode em si colocar uma dupla camada de autenticação. Essa dupla camada de autenticação
vai possibilitar à equipe de TI colocar aplicativos nos quais necessitam de um PIN, de uma senha auxiliar para poder ter acesso a essa aplicação. Aqui, como por exemplo, nós temos o Salesforce. O Salesforce em si, ela trata de toda a vida financeira de uma empresa. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a essa plataforma, eu posso saber de muitas das coisas da questão financeira da empresa. Então, quando eu vou dar o acesso aqui novamente, ele vai me pedir uma senha. Essa senha, a minha equipe de TI já designou que não é a minha mesma senha de acesso à primeira plataforma. Isso dando melhor visibilidade e segurança à nossa plataforma, tá? Outro ponto também que foi comentado pela Adriana e essa plataforma pode nos dar são em relação às aplicações. Aqui vocês podem verificar nas minhas aplicações favoritas que nós temos aplicações Horizon, né, que é através de como a Adriana falou, é um aplicativo instalado em um servidor RDSH que vai ser publicado para todos os ambientes todos os usuários que vão tratar dessa aplicação. Nós temos também aplicações SaaS, que, como a Adriana falou, são aplicações conhecidas como aplicações de prateleiras, né, que são conhecidas no mercado, que é somente publicadas aqui nessa plataforma Workspace ONE, tá? E nós temos também nesse conceito de Workspace ONE, nós temos também esse VDI, no caso seria um desktop virtualizado para poder dar ao usuário final uma sensação de que está trabalhando no seu ambiente de trabalho, ok? Como a Adriana também comentou, um dos pontos principais não são somente essas aplicações, sejam elas conhecidas no mercado ou sejam elas publicadas em um servidor RDSH. Também tem aplicações desenvolvidas nos clientes mesmos, na sua equipe de desenvolvimento. Nesse ponto, eu vou poder demonstrar para vocês aqui que o Internet Explorer, que ele só roda em Windows XP, eu vou estar trazendo ele para poder trabalhar em Windows 10. Ou seja, nós estamos pegando essa aplicação que roda em Windows XP, encapsulando, né? Esse daqui é um conceito que a gente utiliza aqui, né? Encapsula ele, coloca ele dentro de uma bolha e vai trazer para a gente em uma plataforma Windows 10. Ou seja, independente da aplicação que a gente esteja trabalhando, nós podemos entregar essa aplicação para o usuário final, porque tem clientes que têm somente um servidor, tem somente um desktop rodando aquela aplicação, porque ela é legada. Então, a gente pode virtualizar, dependendo, lógico, né, da infraestrutura, a gente vai conversar muito com a Adriana, conversar muito com a VM para verificar a possibilidade, né, e virtualizar essa aplicação trazendo para o Windows 10. Aqui, para vocês terem uma noção, eu estou abrindo o Internet Explorer versão 6, só para poder demonstrar para vocês. Internet Explorer versão 6, que somente rodaria em Windows XP, eu estou rodando na minha página Windows 10. Ok? Outra questão também, que a Adriana comentou, foi que em relação à facilidade da equipe de TI em poder provisionar novas máquinas para novos usuários. Como seria isso? A equipe de TI teria uma máquina instalada somente o essencial para eles, né? Um sistema operacional e umas políticas de segurança. E para cada setor da sua empresa teria um cartucho de aplicações que a equipe de TI estaria designando para o usuário final. Como seria isso daqui em prática? Eu estou abrindo aqui esse desktop virtual para poder demonstrar para vocês. Como acontece?
o RH informa a equipe de TI que está funcionando, que está chegando um funcionário novo. Hoje, sem essa aplicação, sem essa funcionalidade da VMware, a equipe de TI poderia demorar um dia para poder provisionar um novo equipamento para esse usuário final. Pegando o equipamento, configurando todas as aplicações que ele necessita para trabalho e depois provisionando esse equipamento para o novo funcionário. Com essa funcionalidade, a equipe de TI, em somente um clique, vai poder provisionar uma máquina para esse novo funcionário, facilitando a vida dele, da equipe de TI, que não vai ficar perdendo tempo instalando todas as aplicações, e para a empresa por poder já ter um funcionário já em pleno uso. Eu vou demonstrar aqui para vocês que, através de um clique somente, nós vamos poder colocar um cartucho designado com todas as aplicações que esse funcionário necessita. Eu vou abrir aqui agora, vocês podem verificar que essa máquina agora está com 16 programas instalados. Então, esse seria a minha máquina totalmente sem aplicativos, né? Com somente o essencial, né? Sistema operacional e os aplicativos essenciais para da empresa. Chegou um novo funcionário. O novo funcionário é o RH avisou a equipe de TI. A equipe de TI vai chegar e vai provisionar todos os aplicativos necessários para esse novo funcionário trabalhar. Então, através de um clique somente, eu vou sair de 16 programas instalados e vou para 55 programas instalados. Pronto, essa máquina já está pronta para esse novo funcionário trabalhar. Saiu esse novo funcionário, não vou precisar em si desligar essa máquina virtual. Eu posso somente desatarrachar, vamos colocar assim, retirar esse cartucho e para poder provisionar para outro funcionário. Então, vocês vão verificar aqui que através de somente um clique, eu vou retirar todas as aplicações que está instalada nessa máquina para poder passar para outro funcionário. Então, ele está saindo de 55 programas e voltou aos 16. Então, isso vai facilitar muito a equipe de TI em relação ao provisionamento de novos usuários. Vai retirar também essa questão de perda de tempo em instalação de aplicativos. Beleza? Outra questão também que a gente encontrou em um cliente foi que ele tinha 2 laboratórios, cada laboratório com 20 workstation físicas. Nessas 20 workstation físicas, ele tinha que ficar atualizando os softwares para poder dar aula, perdia muito tempo, ele tinha que ficar alterando as configurações por conta das aplicações, dos softwares que necessitavam de novos hardware, né, para poder trabalhar. Então, isso demandava muito tempo e muito dinheiro também. Além de, nessas 2 salas, ele trabalhava de manhã em um laboratório e à tarde em outro laboratório. Então, de manhã ficavam 20 máquinas obsoletas e à tarde 20 máquinas obsoletas. O que a gente propôs a ele? Colocou todo o ambiente de trabalho gráfico dele no data center. Isso fez com que facilitasse a vida dele em relação a atualizações das aplicações e facilitasse ele a ter essa economia em relação a máquinas físicas. Porque, através do momento que ele tem esse ambiente no seu data center, nós somente colocamos para ele 20 licenças, que essas 20 licenças seriam utilizadas na parte da manhã por um laboratório e na parte da tarde por outro laboratório. Eu vou demonstrar aqui para vocês que o meu computador em si, ele não demanda de um ambiente muito gráfico. Eu tenho aqui, não tenho uma placa gráfica dedicada aqui no meu computador e vou fazer uso desse ambiente gráfico no meu computador através do data center que a VMware em si disponibiliza, está instalado lá em São Francisco, né, nos Estados Unidos, para todo mundo, né? Então posso ter aqui um problema de rede, né? Mas isso daqui seria mínimo.
e provisionar esse trabalho gráfico para o usuário final. Aqui, no caso, ele está preparando, né, o ambiente, o Windows, né, uma máquina virtual. E outro ponto também que eu gostaria de demonstrar para vocês é que eu abri essa página com a minha parte gráfica. Mas, por um acaso, eu preciso trabalhar no meu desktop anterior que eu estava trabalhando, eu não precisei fechar ele. Ele está aberto na mesma sessão na qual eu continuei com aquela questão de aplicar, de colocar e retirar aplicações. Isso eu vou demonstrar para vocês depois. Então, está aqui esse ambiente gráfico, né, hospedado em São Francisco. Está configurado com máquinas GPUs. Aqui eu vou verificar, eu posso demonstrar aqui para vocês. E isso daqui é somente para poder demonstrar para vocês que o equipamento final ele não precisa de todo aparato tecnológico para poder rodar trabalhos que necessitam de estruturas gráficas, ok? Eu tenho aqui, no meu servidor está instalado um Windows 10 Enterprise, com CPU Xeon Gold, 8 GB de memória, placa de vídeo V100, né, instalado lá em São Francisco. Então, através das minhas aplicações aqui, eu vou poder mexer. Aqui eu tenho essa demonstração aqui da NVIDIA. Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai atrapalhar para vocês. Então, essa questão da NVIDIA vai estar trabalhando um ambiente gráfico em um equipamento que não necessita de tantas coisas, de uma necessidade de um aparato técnico para poder efetuar esse trabalho. Tá ok? Também gostaria de demonstrar para vocês essas questões de single sign-on, que, conforme a Dana falou, que é acesso único à plataforma. E através de somente um acesso, eu posso ter infinitas possibilidades, infinitos aplicativos, conforme a política que a sua empresa pode designar. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Esse daqui, no caso, só foi uma breve apresentação de tudo que a Adriana falou. Desculpe o tempo e eu vou dar a palavra agora para o nosso gerente de serviços, Marcelo Silva, para poder efetuar a finalização desse webcast e para a gente posteriormente seguir com um sorteio. Tá ok? Obrigado a todos e bom dia. Vou colocar aqui uma telinha, só um instantinho, compartilhar, é o nosso contato. Muito bem, espero que todos tenham aproveitado bastante as apresentações, apresentações bastante técnicas, né? Experiência realmente em campo. E quero deixar à disposição nosso time da Unitec para todas as necessidades que vocês precisarem. Por favor, contatem os representantes da Unitec, né, os seus representantes, e tem também o nosso e-mail, marketing@unitecrio.com.br. Né? Estaremos respondendo as questões agora, junto com nossos especialistas, e fiquem à vontade aí para abrir mais questões se necessário. Roberto?